beleza. Então quer dizer que é só pendurar um monte de ordem? Não, exatamente. Não. Ó, recomendação minha. Vai estudar com eles, vai aprender com eles. São pessoas sérias, são pessoas que, de fato, eu recomendo. Então vai entender como funciona e aí depois você vai aplicar. Porque conhecendo o pessoal, a galera fala assim, tá bom, então vou pendurar um monte Posso dar uma dica? Mas ainda eu vou comprar. Posso dar uma dica Até o aqui? fim. Procura lá no canal do Ogro, lá, ó. O Ogro de Wall Street é Gradiente Valério. Tem uma aula, acho que de 2h30 do Valério lá, 3 horas, lá falando uma disso aí, coisa vai. bem simples que eu botei, não tinha nem cálculos ainda, só tinha uma banda de Bollinger, referência. Mas é legal para vocês entenderem. O teste tem 35 Mas é mil engraçado, views. Eu uso alguns conceitos disso em duas coisas. Quando eu operava moedas, eu usava muito uma Bollinger. O pessoal costuma usar a Bollinger da média de 20, né? E moedas têm uma característica, naturalmente elas tendem a ter, o mercado tende a ter menos volatilidade. Não é volatilidade, mas ele anda mais em bandas. E eu usava uma banda de Bollinger, quem quiser testar aí para dar uma olhada, eu usava a banda de Bollinger da média de 200. Porque era uma média muito longa, e eu usava 200. Aí eu usava com 2, 2,5, 3 de o padrão e fracionava essas Isso depende da distribuições. moeda, tá? Se a gente falar em dólar, a gente vai ter uma taxa de juros. Tem Em a relação ao questão do real, carrego, se a gente falar em Forex, trabalhar dólar contra euro, são duas taxas de juros diferentes da União Europeia, do mercado americano, e duas dinâmicas diferentes. O gradiente linear, então, ele evoluiu muito. A gente apresentou a técnica com a divisão estatística financeira, a primeira, né? O ponto de sobrevivência. Como que você chegou lá, assim? Como que foi a primeira vez que você viu e como que foi? Bom, a primeira aplicação de gradiente linear por esse método, a gente começou lá na Quantice, né, que é uma empresa que eu sou sócio, que desenvolve algoritmos de dados quantitativos. E lá se aplicava a distribuição gaussiana. E isso fechou tanto com as opções, porque nas opções eu tenho o primeiro desvio, o segundo desvio, o terceiro desvio. O primeiro desvio é a gaussiana, é o movimento médio dos meses, tá? E é ali que a gente ajusta as pontas das estruturas. Então o mercado funciona em todas as dimensões. Um momento você vai ter uma sequência de acertos, outra de erro, elas têm a sua dinâmica de limitação de eventos, e você tem um movimento médio para tudo. E eu só adaptei pro gradiente linear, eu tive que fazer alguns ajustes de banda, certo? Aí a gente foi para um dado estatístico de longuíssimo prazo, aí a gente achou a distribuição gaussiana do índice do dólar e teve que fazer o ajuste de... como é um gradeamento, eu não posso botar que ele pegue a primeira linha e não pegue o resto. Ele tem que penetrar no gradeamento para depois entrar com o retorno. Porque aí realmente ele se torna lucrativo. E então existe um redutor. Então lá se aplica em cima da distribuição gaussiana um redutor. E isso já está colocado hoje dentro dos gráficos específicos de gradiente linear. Então desenvolvemos duas plataformas para isso. Entendeu porque o André passou mal quando o Valério Eu ia perguntar, mas é automatizado ou é manual? Automatizado. Então nós desenvolvemos primeiro... Você faz isso na mão. Não, você vai parametrizar algumas coisas e aí a execução é automática. Nós tínhamos o gradiente linear da FlexCan e por um acerto técnico aqui, quando entrou na Empíricos, no BTG, primeiro ficou mais fácil colocar Trader Evolution. Então nós adaptamos, demos a consultoria para Trader Evolution criar o gradiente linear na sua plataforma e depois nós evoluímos também a FlexCan. Então hoje a FlexCan também tem esses mesmos parâmetros, os stops que eu solicitei, que é o global para atuar com toda a arbitragem do mercado. Então eu digo, né, como eu falei antes, né, poxa, eu posso botar um gain de 3 mil e o stop de 3 mil. Quanto eu tenho de capital? Meu capital é 50 mil e eu quero extrair dinheiro do mercado mesmo com isso. Acerta, erra. 3 mil de stop para 50 mil, isso não vai me quebrar, desde que eu faça sempre tudo certo, tá? Só que conforme o mercado começa a te entregar aqueles vários hits, tu já vai passando, o lucro vai aparecendo, tu já vai trazendo o stop para o lado positivo. Então, olha, eu não quero perder... Se voltar os meus R$1.000 de lucro que eu tenho, chegar em 500, eu quero que o global desligue tudo. Certo? Então eu consigo, com a plataforma hoje, fazer um trailing stop individual ou um stop manual que eu vou ajustando na mão. E se bateu ali, ele zera todas as operações, não precisa estar desligando ponta por ponta. Não, interessante. E até, assim, estou perguntando de curioso, porque eu acho fascinante essas coisas assim. E ao mesmo tempo, então, digamos que é uma técnica que você
não precisa definir um ponto de entrada no sentido de, eu preciso esperar um setup de preço. Ele já aparece no gráfico esse ponto. Na verdade, tem o ponto ideal. Mas se abrir o mercado, você já tem os Você já quando vai ser os tem, pontos. isso que eu ia perguntar. Porque já tá marquinha, calculou, ó. as linhas Você não precisa ficar marcadas esperando, lá. não, peraí, Porém- deixa eu esperar um setup. Porém, Não, ele agora já eu vou quando abre, defender já- um pouquinho da análise técnica. É análise quantitativa, mas tem a técnica pelo seguinte: a gente tem que olhar o passado, os topos e os fundos. Uhum. Se o mercado tem uma resistência e um suporte, e eu verifico, o mercado não tem notícia, ele está trabalhando dentro de uma faixa, posso arbitrar já o dólar contra o índice aqui, nesse momento, entrar direto?